Tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Janaína. Você que nos assiste pela tela da TV Horizonte, no som da América FM da Cultura M, está no ar o Rede Notícia, 12 horas, 1 minuto. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E hoje, essa terça-feira, começa movimentada em Belo Horizonte, com mais uma operação da Polícia Federal visando combater crimes ambientais. Desta vez aqui na capital mineira. Essa operação foi deflagrada hoje, Operação Olegário, para investigar crimes ambientais e supostos contratos públicos fraudulentos ligados ao tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. Repórter Giovanni Rodrigues acompanhou o caso e traz os detalhes. Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André e Janaína. Boa tarde a todos. A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público, realizou na manhã desta terça-feira a Operação Otacílio, que investiga crimes ambientais e fraudes em licitações relacionadas ao tratamento das águas da Lagoa da Pampulha, patrimônio cultural tombado pelo IPHAM. Olha, foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão, incluindo a DEGAL, que é a Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte. E houve também o bloqueio de mais de R$440 mil em nome de um servidor público investigado e sua suspensão das funções foi determinada. Esse nome ainda não foi divulgado. Olha, as investigações apontam fraudes em contratos de mais de 7,5 milhões de dólares, envolvendo biorremediação e sequestro de fósforo. Também a eficácia das técnicas e a irregularidade dos contratos também estão sob a análise. Os crimes investigados incluem organização criminosa, prevaricação, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, crimes ambientais, improbidade administrativa e falsificação de documentos. Servidores municipais da Prefeitura de Belo Horizonte estão sendo indiciados por assinatura de documentos irregulares. Olha, a operação segue em andamento e novas fases podem ocorrer conforme o avanço das investigações. É com vocês aí no estúdio. E o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ex-servidor público Matheus França, acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiane Bonfim França, em julho deste ano. O repórter Newton Lopes traz os detalhes da denúncia. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu a denúncia contra Matheus França Campos, de 32 anos, acusado de matar a própria mãe, Soraya Tatiana Bonfim França, em 18 de julho deste ano. O promotor de justiça, Caio Bogos, detalha quais os próximos passos da acusação contra Matheus França. Agora, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, essa denúncia vai ser encaminhada até o juízo criminal, até a primeira vara do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, na qual vai ser analisado o recebimento dessa denúncia e então a instrução processual já foram arroladas testemunhas por parte do Ministério Público, serão ouvidas testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, será realizado o interrogatório do acusado e então ao final desse procedimento vai ser proferida uma decisão na qual vai se decidir se efetivamente ele irá ou não a júri popular. E nessa segunda fase, então, acontecerá esse julgamento pelo júri popular. O promotor também reforça por quais crimes o acusado vai responder. O Ministério Público imputou nessa denúncia oferecida na data de hoje, 22 de setembro, a prática de um crime de feminicídio contra a genitora do acusado, do denunciado, imputando ainda a presença de 2 causas de aumento, que é o emprego da asfixia e o emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, isso tudo com base na investigação realizada pela Polícia Civil. E, além disso, entende o Ministério Público que houve também a prática de outros 2 crimes, que são a ocultação de cadáver e a fraude processual. Matheus França confessou ter enforcado a própria mãe, a professora Soraya Tatiana, após uma discussão por motivos financeiros, e depois ocultado o corpo dela perto de um viaduto em Vespasiano. Repórter Newton Lopes. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira 7 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão por meio da Operação Omísio, que mira um esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Além das buscas e prisões, também foram apreendidos 2 veículos, 13 aparelhos celulares, 2 laptops, um DVR e cerca de R$3,8 milhões
que ainda estão sendo contabilizados. Também foi realizada uma prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram apreendidos 9 quilos de crack e mais R$10 mil em dinheiro. A operação de hoje ela é resultado do desdobramento de investigações iniciadas em 2022, quando foram apreendidas uma grande quantidade de dinheiro em espécie escondidas em veículos, levantando suspeitas sobre sua origem ilícita. Na ocasião, ocorreram 2 apreensões em dias e locais distintos, que somadas atingiram aproximadamente R$1,5 milhão e parte desse valor em moeda estrangeira. As investigações da Polícia Federal apontam que os recursos apreendidos seriam provenientes do tráfico de drogas e estariam vinculados a uma organização criminosa estruturada, dedicada à prática reiterada do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação aqui em Minas e em outros estados. Os presos e os materiais apreendidos seguem à disposição da Justiça. E agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam mais de 25 mil maços de cigarro que eram transportados em um carro na BR-355, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Um homem de 29 anos que conduzia o carro que transportava os cigarros foi preso. Segundo a PRF, os agentes fizeram uma abordagem de rotina ao avistarem o motorista do carro sem o cinto de segurança. Ao abrir a porta do veículo, os agentes avistaram uma grande quantidade de cigarros soltos no interior do carro. Durante uma vistoria, a polícia encontrou o compartimento de carga completamente carregado com cigarros. Em depoimento à Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo disse ter recebido os cigarros no estado de São Paulo e que iria trazer essa carga para Minas Gerais, mas não especificou o município. A suspeita da PRF é que os cigarros sejam contrabandeados do Paraguai. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Já o veículo e a carga foram destinados à Receita Federal, também na cidade de Uberlândia. E acontece neste momento no cemitério da Paz, na região noroeste aqui de Belo Horizonte, a cerimônia de velório da advogada Camila Rodrigues dos Santos, executada com 20 tiros na manhã desta segunda-feira no bairro Ermelinda, por volta das 7 horas da manhã. O sepultamento está previsto para as 2h30 da tarde de hoje. Na noite de ontem, a Polícia Militar registrou uma ocorrência envolvendo um veículo incendiado no bairro Etelvina Carneiro, na região norte aqui da capital. E, de acordo com a PM, o carro em chamas era um Kia Cerato prata, com as mesmas características do veículo usado no assassinato da advogada. Após o controle do fogo, apesar de o automóvel ter ficado totalmente destruído, foi possível constatar pela placa que não havia irregularidades na documentação. Ainda segundo a Polícia Militar, já foi confirmado que a placa do carro utilizado no crime era clonada. A polícia acredita que o incêndio tenha sido uma tentativa de ocultar provas. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O celular da advogada, que havia sido roubado no momento do crime, foi localizado na tarde de ontem na Avenida Valdomiro Lobo, no bairro Guarani, na região norte de Belo Horizonte. Antes de ser assassinada, a advogada publicou em suas redes sociais um vídeo no qual afirmava estar em guerra e, em tom de ameaça, dizia que iria atrás dos envolvidos em uma situação que não detalhou. Vamos ver e ouvir. Boa noite, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de luz. Uma pessoa legal. Até certo ponto. Então eu tô botando aqui porque fofoqueiro tem um monte, né? Então já pode passar o recado. Eu tô de guerra. Eu estou de guerra. E com quem eu tô sabe, entendeu? Mas como não me atende, como não me retorna, então é isso. Eu não tô ameaçando, eu tô avisando que eu vou fazer. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Minas Gerais, também se posicionou sobre o caso. O presidente da seccional mineira, Gustavo Chalfun, declarou que a morte da advogada representa uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Vamos ver e ouvir. Hoje a Advocacia de Minas Gerais amanheceu em luto. A brutal execução da advogada criminalista Camila Cristina Rodrigues dos Santos, na capital, não é apenas um ataque covarde contra uma profissional, mas uma afronta à nossa classe e ao próprio Estado Democrático de Direito.
Precisamos transformar esta dor em luta. É urgente discutir medidas de segurança para que advogadas e advogados possam exercer sua missão constitucional sem qualquer tipo de medo. Esse debate passa inclusive pela isonomia com a magistratura e com o Ministério Público no porte de armas. A nossa equipe procurou a Polícia Civil em busca de mais detalhes, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. E a chuva e a ventania desta segunda-feira causaram transtornos em várias regiões aqui da capital. Quedas de árvores e postes foram registradas além do destelhamento de imóveis. Na Vila Fazendinha, no aglomerado da Serra, na região Centro-Sul, um prédio ficou destelhado e as telhas ficaram espalhadas pela rua. Durante a vistoria nos apartamentos, a Defesa Civil não identificou riscos estruturais e nenhuma unidade foi interditada. No total, a Prefeitura de Belo Horizonte atendeu 162 chamados de queda de árvores, sendo 50 em vias públicas, 9 sobre carros e 3 atingindo residências. No Morro das Pedras, na região oeste, uma árvore caiu em uma praça. Também foram registrados falhas no fornecimento de energia elétrica em bairros das regiões da Pampulha e Noroeste, aqui em Belo Horizonte. Também teve falta de luz em bairros de Contagem, Betim e Santa Luzia, na região metropolitana da capital. Olha essa imagem aí foi no Morro das Pedras. Olha o tamanho da árvore, Janaína. Ventania, uma ventania gigantesca. Ontem, em alguns lugares, de acordo com a própria Defesa Civil, na região oeste, ventos chegaram a 100 km por hora. Ventou muito, né? Muito, e né? choveu bastante também, chuva considerável aqui em várias regiões, em todas as regiões aqui da capital, da região metropolitana também. No todo dia cuidado, que foi né? o dia mais quente do ano até É verdade, aqui, né? Ontem fez muito calor aqui na capital também, então ficar atento, porque agora a chuva é período de chuva, né? Vai Chuva- chegar, ela vai chegar. Se não comprou guarda-chuva, viu? Pode se preparar. mais de um, porque com esses guarda-chuva, ventos- sombrinha aí, né? Que com esses E com ventos- esses ventos é um tom de levar guarda-chuva. Aquele xing-ling que você compra no aplicativo, esquece, viu? Não dá Pode certo, esquecer. não. 12 horas e 13 minutos. E olha só, gente. Quem trafega pela Avenida Cristiano Machado em Belo Horizonte vai ter que enfrentar interdições para o início das obras de construção da trincheira em frente à Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte. A gente vai acionar agora a repórter Erlane Grace, que está ao vivo no local e traz o panorama no momento. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, Janaína, André e a todos que acompanham Rede Notícia. A Prefeitura de Belo Horizonte começou hoje as mudanças no trânsito da Avenida Cristiano Machado, entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I, aqui na região de Venda Nova, para as obras da trincheira. Faixas de pano foram colocadas nos dois lados da via para orientar motoristas e pedestres. A principal mudança é a interdição parcial da Cristiano Machado nesse trecho, com somente uma faixa liberada no sentido centro. Na altura da Faminas e do Shopping Estação, o trânsito segue com as duas faixas. 2 retornos foram fechados no canteiro central, um na esquina da Rua Iuca e outro depois da saída do estacionamento do Shopping Estação. As ruas Padre Pedro Pinto e Malibu passam a ter mão dupla e novos semáforos foram implantados para garantir mais segurança nos acessos. Outros detalhes estão no site da Prefeitura de Belo Horizonte, pbh.gov.br. Volto com vocês. Obrigado, Erlane. É aquele negócio, né, gente? Não adianta reclamar. Nossa, mas fechou o retorno. Nossa, mas está fechando uma faixa. É a obra que tem que ser feita, está planejada, vai ser construída uma trincheira que vai dar acesso direto para quem segue da Cristiano Machado e quem vai em direção à linha verde e vice-versa. E esse trânsito, onde hoje é o total, vai ser o trânsito local. Para atender a Catedral Cristo Rei, que está aí na sua imagem, à esquerda, para quem está nos assistindo na TV Horizonte também no nosso YouTube, e o Shopping Estação que está do outro lado, que tem um fluxo de gente gigantesco que no final da tarde vira um sururu daqueles, né? No final da tarde e no início da manhã, né? O trânsito fica muito ruim. Infelizmente, tem que acontecer paciência, né, gente? É verdade. 12h16.
Durante um evento em Belo Horizonte, o prefeito Álvaro Damião pediu ajuda ao governo federal para cuidar de uma situação que é cada vez pior e mais complicada aqui na nossa capital mineira: o auxílio a pessoas de baixa renda. Quem conta para a gente é o Newton Lopes. A sede da Prefeitura de Belo Horizonte recebe até a próxima quarta-feira, dia 24, o terceiro encontro nacional da estratégia Alimenta Cidades. Durante a cerimônia de abertura, nesta segunda-feira, dia 22, que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o prefeito da capital, Álvaro Damião, afirmou que pediu ao governo federal ajuda para atender as pessoas mais simples e mais pobres da cidade. Fiz questão de deixar bem claro para o ministro Wellington Dias, da conversa que tivemos ali agora, de que se há um ministério que será importante durante o nosso mandato em Belo Horizonte, é o dele. Por quê? Porque eu sou do social, eu conheço a história da minha cidade, eu nasci aqui, eu sei do que podemos fazer pelas pessoas de Belo Horizonte, aquelas que mais precisam, né? As mais simples, as mais pobres, e nós temos muito trabalho. Em resposta, o ministro Wellington Dias ressaltou que haverá uma parceria entre a capital e o governo federal para o desenvolvimento de projetos sociais. Sei aqui do tamanho dos desafios que tem em Belo Horizonte e trabalhando juntos sempre é possível alcançar maior resultado. Então, em nome do presidente Lula, nós estamos aqui para dizer que sim, vamos trabalhar juntos. O Encontro Nacional da Estratégia Alimenta Cidades tem como objetivo promover uma reflexão sobre os desafios e oportunidades na construção de sistemas alimentares urbanos saudáveis. O encontro também acolhe novas cidades que passam a integrar a estratégia, aumentando a rede de municípios comprometidos com o direito humano à alimentação adequada. Repórter Newton Lopes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a prisão do sócio do Careca do INSS durante uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E, além disso, o governo estadual anuncia que vai fazer auditoria nas licenças ambientais dadas por pessoas envolvidas naquele suposto esquema criminoso para mineradoras. Agora em Belo Horizonte, 12h18. Estamos de volta com Rede Notícia, agora na capital mineira, 12h22. Obrigado a você que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, também na América FM, na Cultura M e também no nosso aplicativo, o Vox. Você já baixou? Entra lá rapidinho na sua loja de aplicativos, na Play Store, na Apple Store e baixa o aplicativo Vox para você ver, ouvir a Rádio América, a TV Horizonte, onde e como você quiser. Olha só, gente, o ministro de Minas e Energia anunciou a criação do Conselho Nacional para tratar de políticas minerárias. Tudo isso logo após a ação da Polícia Federal, que desarticulou um esquema de corrupção em licenças ambientais aqui em Minas, envolvendo também agentes públicos da União. Quem traz os detalhes é a Gabriela Salles. Após a realização de uma operação em que desarticulou um esquema de corrupção em liberação de licenças ambientais no ramo da mineração no estado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral com foco em terras raras. Durante um evento de mineração em Nova Lima, na Grande BH, o ministro disse ter sido surpreendido pela operação da Polícia Federal, que prendeu 2 servidores federais ligados ao setor de mineração em Minas Gerais. O chefe da pasta disse respeitar o trabalho das instituições, mas destacou a importância de garantir o contraditório e a ampla defesa. A fiscalização tão necessária na questão do cumprimento de uma legislação ambiental que, diga-se de passagem, é uma das mais modernas do mundo, uma das mais confiáveis do mundo. Então falta, e nós precisamos de buscar cada vez mais probidade, seriedade, eficiência e principalmente fiscalização robusta para que a gente tenha, e eu volto a dizer, uma mineração que nesse momento em especial, onde o Brasil é o grande protagonista da transição energética global. Ainda no mesmo evento, o presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosqui,
atribuiu a burocracia na liberação de licenciamentos ambientais como forma de facilitar os casos de corrupção no setor minerário. Há muito tempo já solicitando aí a simplificação do licenciamento ambiental e uma redução dessas brechas que permitem justamente a corrupção. A lei de licenciamento ambiental, na nossa leitura, ela trata disso. E enquanto houver dificuldades criadas por excesso de subjetividade, excesso de burocracia, no prazo longo, sempre vão ter oportunistas querendo aproveitar essa brecha. Tenho certeza aí que esse caso será investigado e que seja um importante marco aí nessa transformação do processo de licenciamento. O processo de licenciamento, ele tem sido feito para criar dificuldades e não para proteger o meio ambiente. Nós temos que fazer que ele seja feito para proteger o meio ambiente e dar simplificação, dar celeridade ao processo, porque licenciar é o desejado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, esteve presente no mesmo evento e defendeu a mineração legal e sustentável durante o discurso. Ele não quis falar com jornalistas sobre a Operação Rejeito. Reportagem Gabriela Salles. Mas hoje, durante um evento de reabertura de leitos de um bloco cirúrgico aqui em Sabará, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o vice-governador do estado, Matheus Simões, falaram à imprensa sobre essa Operação Rejeito. Em uma das falas, o governo do estado confirmou que vai contratar uma auditoria externa para revisar todas as licenças ambientais que possam ter relação com o suposto esquema criminoso de beneficiamento de mineradoras investigado pela Polícia Federal na Operação Rejeito. Vamos ver e ouvir. O governo do estado, mais do que ninguém, tem interesse de que toda essa questão seja solucionada, até porque a própria secretária Marília Mello sofreu ameaça de morte, no passado, o que demonstra claramente que ela estava barrando procedimentos que alguém queria que fossem aprovados de qualquer maneira. Então, eu fico muito satisfeito dessa investigação prosseguir e que aqueles que têm envolvimento sejam punidos de acordo com a lei. E para o Estado é muito bom. Toda vez que você elimina frutas podres de uma estrutura, ela fica mais saudável. Então, a nossa controladoria está dando todo o apoio e nós vamos dar todo o apoio à investigação. Não temos o que temer, muito pelo contrário. Nós vamos ter ganhos ao longo do tempo. Nós iniciamos, por ordem do governador, um processo de auditagem de todos os procedimentos de licenciamento dessas empresas e vamos buscar uma auditoria externa. Já conversamos com o Ministério Público para que todos os licenciamentos que envolvem esse grupo econômico possam ser revistos, independentemente do momento em que eles foram feitos. Além disso, estamos discutindo a adoção de outros procedimentos de auditoria nos processos em que esses profissionais que nós já demitimos atuaram de qualquer forma para que a gente possa ter garantia de que Minas Gerais vai ser, inclusive, indenizada pelos prejuízos que tenham sido causados por essa quadrilha. E o governo do estado reabriu o bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado, da Rede FEMIG, em Sabará. E a gente vai voltar a conversar com a Erlane Grace, que vai contar os detalhes dessa reabertura. Erlane, quantas cirurgias a unidade vai poder realizar mensalmente? Janaína, agora o hospital vai poder realizar cerca de 200 procedimentos por mês, A região metropolitana ganhou hoje esse novo reforço com a reabertura dos blocos cirúrgicos do Hospital Cristiano Machado, em Sabará. Esse setor dos blocos cirúrgicos estava fechado já há 5 anos. Agora, com investimento de R$1 milhão em infraestrutura e equipamentos, o governo de Minas, em parceria com a FEMIG e a Prefeitura, retoma as cirurgias eletivas de pequeno e médio porte. O hospital, que também é referência em reabilitação e tem 25 leitos de longa permanência, passou aí por melhorias estruturais e tecnológicas. O secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, esteve na coletiva e falou sobre a reabertura dos novos blocos. Vamos ouvi-lo. As cirurgias ortopédicas que eram realizadas no Hospital Maria Amélia Lins, elas já estão absorvidas no João 23 e no Júlia Kubitschek. Na verdade, em número ainda maior.
Este hospital ele vem para se somar em outras cirurgias. Em nosso acordo com o Tribunal de Contas, é que o Hospital Maria Amélia Lins vai passar a fazer 500 novas cirurgias, especialmente ortopédicas, e nós vamos garantir pelo menos o mínimo de cirurgias realizadas antes. Então, toda cirurgia de trauma que chega no João 23, a FHEMIG garante a sua cirurgia, ou no próprio João 23, ou no Hospital Júlia Kubitschek. Então, não há nenhuma redução daquela vocação, mas há um ponto importante. No momento que o Hospital Maria Amélia Lins foi para o João 23, as cirurgias, reduziu as cirurgias plásticas de escara, porque o paciente começou a operar mais rápido e a mortalidade hospitalar caiu. Significa que estamos fazendo mais cirurgia e com melhor qualidade, ou seja, a população está ganhando. Durante a coletiva, teve também a entrega de kits laboratoriais para o ensino médio e também uma premiação simbólica aos alunos vencedores do projeto Passaporte Mineiro. Volto com vocês. Obrigado, Erlane. O empresário Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante nesta segunda-feira durante a sessão da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Ele é suspeito de participação em um esquema de desvio de recursos do órgão e havia sido convocado para depor como testemunha. Rubens é ex-diretor de empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS e apontado pela Polícia Federal como um dos facilitadores do esquema fraudulento. Vamos ver o momento da prisão. Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicada à autoridade judicial para as devidas providências. O empresário também teria ligação com companhias ligadas a Thaisa Hoffmann Jonasson, companheira do ex-procurador do INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos, aqui de Minas Gerais, determinou a prisão em flagrante após considerar que o depoente mentiu, omitiu documentos e apresentou contradições, o que configura o crime de falso testemunho. Segundo Viana, a comissão não vai ser instrumento de blindagem e vai seguir até o fim para identificar e punir todos os envolvidos nas fraudes contra aposentados e pensionistas. Ele, em vários momentos, omitiu as informações, escondeu documentos, sabia das movimentações, primeiramente negou, depois deu outras informações que acabaram também não se confirmando em valores. Tem pleno conhecimento de toda a atividade, foi representante das várias empresas usadas para desviar o dinheiro dos aposentados e alegou aqui não desconfiar de absolutamente nada e só saber somente com a Polícia Federal. Diante das notas taquigráficas, do início, do meio e do fim do depoimento, ficou constatado o crime de falsidade contra a CPMI e isso está previsto em lei como prisão em flagrante. Agora, 12h33, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e presidente estadual do PT, a deputada estadual Leninha. É daqui a pouco, depois do intervalo. 12h37, a gente vai falar agora, voltar a falar rapidinho sobre a operação de mais cedo, Operação
Otacílio, André, não Olegário. É porque tanta avenida com O, né? Tem Olegário, Maciel, Otacílio, Negrão de Lima. A Operação Otacílio que está investigando um suposto esquema de crimes ambientais e desvios de recursos públicos para a limpeza da Lagoa da Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte se pronunciou e a gente precisa trazer o pronunciamento da Prefeitura, que em nota informa que apresentou à Polícia Federal todos os documentos de que dispunha e continua à disposição para que todos os esclarecimentos necessários sejam feitos. Em relação ao contrato firmado para a limpeza do espelho de água da Lagoa da Pampulha, a PBH esclarece que a dispensa de licitação é justificada por ser a única empresa autorizada pelo IBAMA a usar o produto considerado eficaz para o tratamento da água da Lagoa da Pampulha. O que a gente cá entre nós vendo a água da Lagoa da Pampulha, a gente até contesta a eficácia dessa água, dessa limpeza, né? Vale lembrar que o período de contrato foi suspenso de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 e que a qualidade da água caiu, segundo a análise técnica a partir de dados da Copasa. Ainda na nota, a Prefeitura diz que cabe ressaltar que o Ministério Público Estadual, com posterior aval do Ministério Público de Contas, arquivou um pedido de abertura de inquérito civil envolvendo o contrato por não ter encontrado nenhuma irregularidade. Mas nem bem isso que as investigações da Polícia Federal estão dizendo, não. Vamos esperar os desdobramentos. 12h38, agora sim a gente começa a conversa com a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidente estadual do PT, deputado estadual Leninha. Obrigado pela senhora ter vindo aqui. Obrigada. A gente ter conseguido acertar essa data em meio a tanta correria, né? A gente sabe que as últimas semanas na Assembleia estão quentes. E eu já quero começar a nossa entrevista falando sobre realmente o grande papo, a grande conversa que existe hoje dentro da Assembleia, que é o Propag. Propag é um desenho feito a várias mãos. Deputados estaduais, Assembleia Legislativa, Congresso Federal, e aí a gente destaca a figura do senador Rodrigo Pacheco e governo federal. O desenho foi feito, mas faltou algumas conversas que estão fazendo com que os trâmites não andem da maneira como deveria andar, como, por exemplo, a questão da avaliação dos ativos. De que forma isso pode ser andar mais rápido para que algumas discussões que estão acontecendo na Assembleia não tenham necessidade de acontecer, deputada? Falhou, você acredita que falhou o governo federal nesse aspecto, fazendo mesmo uma análise bem fria e lógica, mesmo a senhora pertencendo ao partido do presidente da República? Então, eu queria cumprimentar, né, os que nos acompanham pela TV Horizonte, nos acompanham pela Rádio América e Rádio Cultura. Cumprimentar, então, o André Santos e a Janaína Regiane. Bom, é muito importante ressaltar que essa história da dívida de Minas não é dos governos atuais, é uma dívida antiga e que, concretamente, nada foi feito. É claro que o governo federal não trata a legislação de Propag como só a questão de Minas Gerais. Há outros estados que também fizeram adesão ao programa há mais tempo atrás, renegociaram suas dívidas. O que acontece na minha avaliação em Minas Gerais é que o governador, ele que agora abandonou o estado, preocupado com a campanha de presidente, então esse problema não foi tratado com tanto rigor, com tanta seriedade como deveria ter sido. No primeiro ano desse governo, ele já deveria ter colocado na pauta a necessidade de trazer a dívida de Minas, que está em 196 bilhões, para ser discutido com o governo federal. Na minha avaliação, o movimento que o presidente Tadeu fez junto com o senador Rodrigo Pacheco, mais a bancada, foi muito positivo no sentido de colocar Minas Gerais no contexto nacional, colocando, inclusive, um calendário, um cronograma para que pudesse ser tratada a dívida de Minas como a dívida do Brasil. Nós estamos aguardando, então, um veto presidencial sobre a lei de Propag, mas também estamos aguardando um esticamento no calendário, já que esse tempo está muito apertado com relação aos prazos. Enquanto isso, na Assembleia tramita os projetos apresentados pelo governo, mas como você mesmo disse, André, Minas Gerais tem alguns ativos que têm um valor significativo que poderia estar sendo já analisado pelo BNDES para evitar que o governo de Minas coloque os imóveis, inclusive imóveis da UENG, da Emater, como imóveis para abater parte da dívida. Então, eu penso que há um descompasso entre o que nós estamos tratando e o governo federal. O governo federal não vai parar para tratar só Minas Gerais. Ou ele trata o Brasil inteiro ou ele não trata. Então, da nossa parte, nós estamos acreditando que pode haver uma prorrogação de prazo do governo federal para dar tempo a avaliar esse ativo tão importante que é a Codemig. Na nossa perspectiva, ele atinge um percentual significativo de abatimento da dívida e a gente possa, então, salvar o patrimônio de Minas Gerais dentro dessa proposta. Porque, deputada, vamos aqui ser
uma coisa, vamos pensar aqui, eu tenho esse celular, não vou entregar esse celular para a senhora ou para qualquer outra pessoa sem saber quanto que vão me pagar por isso, né? Essa avaliação ela é fundamental para a gente poder entender com que o governo federal alcança aquele número mágico lá dos 20% para ter o juro quase zero da dívida, né? É verdade, por isso que nós estamos pedindo celeridade, nós estamos fazendo incidência política em Brasília, junto ao BNDES, ao Ministério da Fazenda, o próprio ministro Haddad, no sentido de dar celeridade a essa avaliação. As informações que nós temos é que já iniciou o processo, então nós vamos aguardar esse resultado. E esse é um argumento forte para dizer para o governador que não dá para a gente alterar a Constituição, tirando o referendo popular sobre a consulta das nossas estatais. Então, como foi uma conquista, né, do governo Itamar, desde essa época está colocado na nossa Constituição, que todo mineiro e mineira pode dizer sim ou não sobre a venda dessas estatais, é que a gente acha que isso, na nossa perspectiva, é tirar esse direito conquistado há muito tempo em Minas Gerais. Uma consulta simples, o governo está alegando que não há tempo hábil para fazer consulta. Mas com a inteligência artificial, com esses meios de comunicação que nós temos, a população com a internet, no celular, ela pode dizer: você quer que venda a Copasa? Quer que venda a CEMIG? Sim ou não? Um processo que é rápido, é diferente de anos anteriores. Para fazer um plebiscito ou uma consulta popular, tinha que imprimir uma cédula, espalhar urnas pelo estado inteiro. Hoje não precisa disso. Então, nós estamos entendendo que a gente vai manter nossas obstruções sobre essas alterações na Constituição, vamos lutar bravamente para a preservação, né, do nosso patrimônio e vamos também fazer incidência política para a celeridade nos processos de avaliação dos ativos que temos, assim como um esticamento do prazo que o governo federal está dando para os estados seguirem com o processo que nós já aderimos, né, de execução, de operacionalização do pagamento da dívida. Deputada, a gente percebe que o Estado quer pagar, Minas Gerais quer pagar essa dívida, né? Só que tem esse impasse do prazo, tem esse impasse de saber os valores dos ativos, de saber o que vai ser dado ali para quitar ali esses 20%, né? Não seria o momento de chegar na proposta, vamos colocar assim, jogar na mesa, aceita que a gente quer pagar e depois você tem esse tempo para avaliar. Não seria o momento de impor, assim, de pressionar? A gente quer pagar, então aceita logo para a gente já começar a amenizar essa dívida, porque os juros estão correndo, né? Os juros dessa dívida estão correndo. Estava 170, como a senhora mesmo falou, já está em 196, né? Agora, né? Não seria momento de pressionar? Primeiro, assim, o governo demorou a tomar esse gesto de querer negociar a dívida. Então, não pode atribuir só ao governo federal. Segundo, cá entre nós, o que o governo federal quer prédios em Minas Gerais? Às vezes ele tem prédios aí ociosos, o governo quer monetização, quer dinheiro em conta, né? Então, há, na minha perspectiva, um entrave colocado e está sendo pressionado pelo tempo. Se Minas, de fato, quer pagar a dívida, eu, na minha avaliação, penso que deveria ter mais gestão do próprio governador Zema em Brasília para poder fazer esse gesto de que reconhece que tardiamente quer pagar e que agora o governo federal está colocando condições, que eu acho que todo e qualquer governo coloca condições. Não vejo que o governo federal queira receber prédio da UENG, da Unimontes, né, das universidades estaduais como parte do pagamento de dívida. Na nossa perspectiva, o que mais interessa ao governo, essa questão da Codemig, por conta do nióbio, né, ainda a gente tem 12, 15 anos pela frente de exploração e é um mineral importante. Então, a gente acha que, por interesse do governo, seja isso, e é por isso que a gente está fazendo maior incidência na avaliação da Codemig. Falando em Copasa, porque a senhora falou da PEC, há um entendimento, pelo menos por boa parte dos deputados com os quais eu converso, de que o governo do Estado não teria capital suficiente para poder fazer os investimentos que são obrigatórios pelo novo marco de regulação do saneamento básico no Brasil, que entra em vigor daqui a 2 anos. E, com isso, a Copasa teria que ser vendida. Até mesmo prefeitos do interior reclamam muito do serviço da Copasa. Qual que é a solução da companhia? Se fala que não tem dinheiro, a gente sabe que o serviço realmente ele é precário, ele é ruim mesmo. Falta de água na região metropolitana é uma festa. Como é que a senhora acha que isso pode ser solucionado? Vou te pedir para você responder depois do intervalo. Pode ser? Combinado. 12h46. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. (12h50), estamos de volta. Vamos continuar a conversa com a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e presidente estadual do PT, a deputada Leni. A deputada estava falando sobre Copasa. Qual que é a solução para a Copasa, deputada? Eu estou de acordo com você, acho que a maioria da população
de que nos últimos anos não houve investimento necessário. Por exemplo, a gente ter 40% da população mineira sem saneamento básico, tratamento do esgoto é muito. Tem muita gente sem água potável dentro de casa. Sem água potável, sem tratamento do esgoto. Então, nós estamos falando de uma companhia que, do ponto de vista de pensar que ela tem que entregar um serviço à população em nome do Estado mineiro, ela não entregou. Então, na nossa avaliação, inclusive, pode ter sido algo proposital dos últimos governos que não investiu para precarizar, não só para os trabalhadores da Copasa, mas precarizar a entrega da qualidade da água e da oferta do serviço. Na nossa perspectiva, nós vamos lutar porque a gente entende que água é um direito humano sagrado e fundamental, o Estado tem que garantir isso. E na nossa avaliação, inclusive avaliando outros estados e países que já privatizaram a água, a gente vê um processo até de reestatização, a gente vê um processo de muitas reclamações quanto ao preço do serviço praticado pelas empresas que foram, que assumiram esse serviço. Então, a gente quer manter firme nossa posição de que água, energia, não são mercadoria, como a gente disse, e deve ser um bem comum e todo mundo deve ter acesso. Então, o que nós temos que lutar é para que haja mais investimento na oferta desse serviço e lutar para que o Estado permaneça como o gestor responsável para esse serviço. Deputada, voltando agora, falando um pouco sobre partidos, sobre eleição, a senhora é presidente estadual do PT aqui em Minas Gerais, e Minas Gerais é um estado totalmente estratégico, A gente sabe que tem muita disputa, tem esse crescimento do partido de direita, dos partidos de direita. Como é que a senhora pretende trabalhar isso? A gente está aí chegando às eleições, já estamos aí pré-candidatura, pré-eleição já. Como é que a senhora pretende trabalhar isso? Aliás, como que você pretende unificar o PT depois de uma disputa que foi tão colocada às lentes e que mostrou muitas disputas internas, que são normais, mas que o público de fora não entende, deputado? Claro, o PT é esse partido da diversidade, mas da unidade necessária e da convergência para aquilo que é a prática da melhor política, que é o que a gente procura fazer. Não no discurso, mas na prática. E no discurso e na prática cotidiana, nós temos as nossas forças internas que disputam as direções, não só no Estado, mas nos municípios. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos eleição em 771 municípios de Minas Gerais. Então, é um partido que a gente fala que aqui em Minas tem uma presença muito forte nos municípios. E é claro que a gente pretende fazer uma discussão interna, o PT só será forte quando ele for forte no município, mas nós precisamos furar essa bolha. Nosso desafio maior, além da nossa unidade interna, é fazer um diálogo com a sociedade. Sobre a importância da defesa da democracia, sobre a importância da gente ter um projeto que haja, inclusive, inversão de prioridades. Nós precisamos cuidar dos mais vulneráveis, de ter programas sociais mesmo de transferência de renda, fazer as pessoas terem dignidade, cidadania, e é por isso que eu me proponho, de uma forma também com sinergia entre os municípios, com diálogo com a sociedade, para que a gente possa ter um palanque forte para a reeleição. Como você disse, Janaína, Minas é o pêndulo. Aquela velha máxima de quem ganha Minas, ganha o Brasil. E a gente segue lutando aqui em Minas Gerais para que nosso projeto de país seja vitorioso aqui e que seja vitorioso a partir daquele município pequenininho que está lá no interior, mas que lá tem o PT. Nós tivemos uma presença significativa dos eleitores, é o único partido em que o militante vota desde a direção municipal, estadual e nacional. Então, nós temos uma forma diferente de participação que procura trazer quem está na ponta até quem está nos grandes cargos. Minas, o próprio presidente Lula já deixou isso claro, muito, muito claro, que tem uma preferência de lançar a candidatura do governo do Estado do senador Rodrigo Pacheco, com uma composição do PT, como o PT indicando um vice para essa chapa. Muito se fala do nome de Marília Campos, prefeita de Contagem, mas Marília, nos bastidores, não se mostra muito inclinada a largar o mandato muito bem sucedido em Contagem, muito bem avaliado em Contagem, para um cargo de vice. Mas diz que cairia bem um mandato de senadora. Fala isso nos bastidores. Como é que está essa construção? Ainda é muito cedo para falar. A gente tem Reginaldo Lopes também, Margarida Salomão, são outros nomes fortes. A Macaé Evaristo, nossa ministra. A Macaé Evaristo, bem lembrado. Bom, é fundamental dizer que nós temos no Pacheco uma figura, na nossa avaliação, que tem um porte para discutir e com todos os setores de Minas Gerais. Então, estadista, republicano, e para a gente que já teve Juscelino Kubitschek, Itamar Franco, a gente tem perdido em Minas Gerais essa característica dos políticos, mesmo
mesmo à direita, mas que mantém um nível de diálogo e respeito importante com a população. Por isso a gente luta para que Minas Gerais, no contexto nacional, tenha mais lideranças que tenham esse debate de respeito, de construção, de pontes e não de muros nem de divisão. Então, o Pacheco, na nossa avaliação, é um bom candidato. E se ele topar, com certeza nós estaremos juntos. Quanto à composição da chapa majoritária de vice, é lógico que tem um tanto de especulação e a gente vai trabalhar até o final do ano. A gente quer virar o ano sabendo para onde o PT de Minas vai caminhar, diferente dos anos anteriores. Então, nós queremos saber o seguinte, o que é melhor? A nossa resposta é o que é melhor para a reeleição do Lula, o que é melhor para o palanque do Lula, o que é melhor para as alianças políticas em Minas Gerais que nós devemos construir. E aí entra os nomes do PT, como você mesmo disse. Eu penso que nós temos bons nomes. E é claro que se não der para compor na vaga de vice-governador, nós temos aberto 2 vagas para o Senado. E essa discussão que a gente quer fazer conectando com o PT nacional. O PT nacional precisa ter o PT estadual como um partido forte, que também constrói alianças para que a gente seja vitorioso aqui em Minas Gerais. Então, eu penso que não está na hora de fazer essa discussão. Nós estamos aguardando, inclusive, um posicionamento mais firme do Pacheco. As últimas vindas dele aqui em Minas com o presidente Lula, ele tem demonstrado que está à disposição para um projeto político de Minas Gerais. Então, a gente vai, nas conversas posteriores, fazer o debate com o Pacheco, fazer o debate com a Marília, com o Reginaldo, com a Macaé, com a Margarida, enfim, para a gente saber o que vai ser melhor. É claro que Lula deve fazer uma avaliação mais precisa com relação a isso. Até porque, Leni, quando a gente está falando de Pacheco, a gente também está falando de PSD, né? Que aí é um partido que tem uma força muito grande, que a composição a nível nacional é de extremo interesse com o PT. Como é que vocês viram nas últimas semanas essa possível aproximação do Matheus Simões ao PSD? Vocês têm um receio de que isso possa acontecer? Do Matheus Simões chegar ao PSD e aí acabar sendo ele o candidato desse partido ao governo do Estado? Porque a gente sabe da importância desse centro na composição nacional, né? Claro, o movimento do Matheus ele vai mexer com todo o xadrez da política se ele vai para o PSD. No PSD, além do Pacheco, tem um ministro Silveira, Alexandre Silveira, que está também no PSD. Que seria um outro nome ao Senado indicado pelo Lula, então, né? Nós estamos falando disso. O que é melhor para Lula aqui em Minas Gerais? Se Lula indicar que o Alexandre Silveira é o nosso candidato ao Senado, que é melhor para ele, então nós temos que ter maturidade política para entender que não nos cabe vaidade, que o PT tem que estar na cabeça de chapa, que o PT tem que ter nome. Não, como eu disse, a nossa resposta terá que ser o que é melhor para o Lula ser reeleito aqui em Minas Gerais é aumentar nossas bancadas de deputados federais, estaduais, enfim. A chapa proporcional também a gente está caminhando com a força necessária para ela ser ampliada. De 10 deputados federais a gente ampliar para 15, de 12 deputados estaduais ampliar para 16, enfim. Nós estamos com uma tarefa gigante, mas nós estamos com muita disposição, com muita coragem para fazer aquilo que de fato nós precisamos fazer pelo PT em Minas Gerais. A senhora vem para novo mandato de estadual? Isso, eu sou candidata à reeleição como deputada estadual. E nós vamos trabalhar para a gente ter... Nós temos nomes importantes que já estão se colocando e projetando para deputado estadual. Nossa bancada sempre foi a maior da legislatura passada e essa, a maior bancada de partido. O PL hoje está mais ou menos comparado com a gente, mas quando a gente assumiu, a gente era a maior bancada. Então, eu penso que nós vamos conseguir ampliar nossa bancada estadual e federal e o nosso desafio é isso, as chapas majoritárias, que nós dependemos, de fato, desse contexto nacional. Certo, deputado. Obrigada, pela sua participação aqui. 2026, então, a senhora vem, nesse contexto aí de reeleição, né? Com certeza, a gente vai continuar, Nós estamos buscando não só no discurso e na teoria essa prática da melhor política, que pressupõe esse respeito, essa construção coletiva, que é melhor para Minas Gerais, para os mineiros e mineiras, e a gente estará junto aqui e à disposição para um outro dia continuar nosso bate-papo. Muito obrigado. As portas da Rede Catedral de Comunicação Católica abertas para a senhora, pela nossa oposição de primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, presidente de um partido que a gente sabe da importância, não só em Minas Gerais, mas no cunho nacional, que é o PT. As portas sempre abertas para a senhora. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. 12h59, está ficando por aqui o nosso Rede Notícias. Você sabe, na sequência da nossa programação, tem o Bola na Rede. Mas antes, Janaína? A gente quer você nas nossas redes sociais. É isso mesmo. Nós temos um canal exclusivo no YouTube, que é o Rede Notícia TVH. Mais de 6.100 inscritos, quase 6.200 inscritos. Contamos com você lá. Segue a gente lá, não se esqueça disso. Mais tarde, a entrevista com a Leninha já vai estar lá disponível para você assistir também no nosso canal, no Rede Notícia.